Olá, paz do Senhor, meus queridos. Já faz um bom tempo que eu não gravo mais um Pérola da Bíblia, mas estou aqui para gravar um Pérola da Bíblia com você nesse momento. É que devido às correrias, às agendas, enfim, é tanta coisa que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas nós temos um compromisso de fazer aquela reflexão semanalmente com vocês. Vamos lá? Nossa Pérola da Bíblia, nesse momento, vai tratar do seguinte assunto: o poder da oração. O poder da oração. E acredito que vai ser muito profundo essas palavras para a sua vida. Procurei entre eles um homem que fizesse o quê? Que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum homem. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Essas palavras foram declaradas pelo profeta Ezequiel no capítulo 22, versículo 30 em diante. Isso mesmo, você não ouviu errado. Um homem. Parece até que é um exagero que somente um homem tivesse alguma influência em uma nação inteira, mas é isso que Deus estava falando por intermédio do profeta Ezequiel. Você conhece a história de Abraão? Abraão foi o homem que se posicionou. É tempo da gente se posicionar nessa nação diante de Deus, e depois que o julgamento sobre Sodoma e Gomorra já estava determinado. A Bíblia diz que o Abraão não cruzou os braços, não, ao contrário. Deus agiu conforme a oração de Abraão e a sua influência. E uma pessoa teve o efeito sobre toda aquela cidade. A Bíblia diz que só Abraão teve efeito, de forma que Ló foi livrado com a sua família, ou parte da sua família. Nós, muitas das vezes, não temos consciência do que podemos alcançar sozinhos com a oração. É tempo de orar, é tempo da gente orar com força. O que teria acontecido se Jona não tivesse orado lá na barriga daquele grande peixe que havia o tragado quando ele foi lançado nas águas daquele mar? O que teria acontecido com Pedro se a igreja não tivesse orando? Já parou para pensar quando Pedro foi preso? O que teria acontecido com Bartimeu se ele não tivesse gritando por socorro? São perguntas que eu vou te fazendo, você responde a você mesmo. O que teria acontecido se Josué não tivesse buscado refúgio na oração durante aquela guerra que ele enfrentou? Olha só, o que teria acontecido? Eu estou lembrando aqui, estou citando para vocês. O que teria acontecido se Moisés não tivesse erguido as mãos em oração, enquanto a Bíblia diz que o povo de Israel lutava contra os amalequitas? Você já parou para pensar o que teria acontecido? A Bíblia diz que quando Moisés baixava as mãos, os amalequitas venciam. Então não é tempo da gente baixar a mão. Davi orou e pediu que o conselho de Aitofel fosse frustrado. Você se lembra? Aquele conselheiro maligno que existia na corte de Davi? Assim aconteceu. Agora, se Davi não tivesse ou tivesse cessado de orar e de pedir a Deus, a sua vida teria chegado ao fim naquele instante. Não brinque, é tempo da gente orar com eficácia. A oração sempre fez e sempre fará a diferença. A oração é um poder incrível que Deus colocou aqui, nas nossas mãos. Quando a nossa vida está na vontade de Deus, quando a nossa vida está na vontade de Deus, toda vez que a dúvida surgir e você achar que não é possível fazer nada em situações, às vezes, difíceis da vida, eu te dou um conselho: comece a orar e a suplicar a Deus, que você vai ver uma grande mudança acontecer em sua vida. O rei Ezequias, você conhece a história? E o profeta Isaías, a Bíblia diz que eles estavam diante de um grande exército. Eram mais de 185 mil homens, famosos por suas vitórias e opressões em reinados anteriores, que eles vinham dizimando as nações que estavam à sua frente. Diante deles, todos tremiam de medo. O que esses dois homens fizeram? Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que esses homens sem força nenhuma, eles não podiam fazer
nada diante daquele grande exército, a não ser, a Bíblia diz, que seria orar. Então parece até genuíno eles tirarem o tempo para orar, mas está escrito que eles oraram e Deus agiu, e conforme as suas promessas, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, clamaram a Deus, e a Bíblia diz que grande foi a vitória que Deus os deu. Deus, neste momento, nesses tempos da terra e do nosso país, está procurando um homem, uma mulher que se coloque na brecha da oração. Que Deus te abençoe e até uma próxima, querendo Deus, em Cristo Jesus.